Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Gentilmente convido os irmãos, por reverência à palavra, a se colocarem de pé. Eu vou ligar meu esboço. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vou estar lendo para ganhar tempo. Quem achou, diga amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu para que afastasse um pouco da terra. E sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o fundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. Agora o versículo 10. E assim também estavam Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo. Vou repetir: e eles abandonaram tudo e o seguiram. Podereis tomar assento. Amantíssimo Deus e eterno Pai, na Tua presença nesta noite eu me encontro, Pai. Me coloco como instrumento nas Tuas mãos para falar com o Teu povo. Que nessa noite nós venhamos sair daqui cheios da Tua palavra e como semente ela venha crescer no nosso coração, Pai. Mas não, Pai querido, somente ouvintes, mas praticadores da Tua palavra, Pai. Que verdadeiramente durante essa semana, Pai querido, iremos exercer, Pai, tudo que iremos aprender aqui. Agora é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema ao qual foi proposto para essa noite é recomeço. É um tema muito interessante, é um tema muito bom e que cotidianamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, em todo o tempo nós estamos vivendo um recomeço. Se formos olhar para a perspectiva morfológica da palavra recomeço, nós entendemos que basicamente é começar novamente. Só que com a nossa mente humana, nós entendemos que para começar novamente, nós temos que relembrar do nosso passado. Só que não é bem assim que funciona. Para dar um exemplo melhor, por exemplo, se nós estivéssemos caminhando ou fazendo algum tipo de exercício físico, e porventura do acaso nós parássemos, quando nós voltássemos a fazer, nós iríamos dizer: estou recomeçando a caminhar, estou recomeçando a fazer algum tipo de exercício físico. Só que na Bíblia, a palavra recomeço ela é um pouco mais abrangente e um pouco mais incisiva. Por exemplo, em João capítulo 3, eu sei que é um texto muito complicado para falarmos, mas no versículo 3 ao versículo 4, o recomeço de Nicodemos talvez seria nascer de novo. E vai dizer assim o texto: e respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele coloca um condicional para o homem que quer ver o reino de Deus. E qual é a condição? Nascer de novo. Só que, como eu te disse, não necessariamente o recomeço, ele necessita de que nós olhemos para trás. Mas é justamente isso que Nicodemos faz. Tanto que na parte B do versículo 4, ele vai dizer: mas mestre, como poderá um homem sendo velho nascer de novo? Por acaso ele pode pela uma segunda vez entrar na barriga da sua mãe? Entrar no ventre da sua mãe e nascer? E justamente a exegese, o entendimento que Nicodemos fez a respeito da fala de Jesus, talvez seja o conhecimento e o entendimento que nós fazemos sobre a palavra recomeço. Então não necessariamente o recomeço nós temos que voltar atrás, até porque Jesus falou que aquele que quiser ver o reino de Deus tem que nascer de novo. E esse nascer de novo, se nós formos analisar minuciosamente,
entre linhas do texto, é basicamente um bebê. Um bebê, por acaso, ele tem algum tipo de passado? Não. O bebê, ele só tem o futuro e o presente. Então, o recomeço, nesse sentido, ele tem que ser um recomeço de futuro, esquecendo aquilo que eu já fiz ou vivi no passado. Mas talvez não tenha sido esclarecido de forma clara na sua mente nessa noite, até porque, como eu disse, esse texto ao qual eu citei é um texto muito complicado para nós fazermos esse tipo de exegese. Mas em Filipenses capítulo 3, Paulo vai falar uma coisa muito interessante. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Ele vai dizer, na parte B do versículo 13, esquecendo-me das coisas de trás, ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para um alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, para Paulo, o recomeço em Filipenses capítulo 3 é prosseguir. É prosseguir focando em um alvo. É prosseguir focando em o prêmio. E o prêmio é o próprio Jesus Cristo. Talvez, então, só para entendermos nesse começo, não necessariamente o recomeço ele necessita, não necessariamente o recomeço ele me joga para olhar para o passado, mas o recomeço, segundo a Bíblia, ele me faz olhar para frente, ele me faz olhar para um alvo, e esse alvo é Cristo. Eu abro um parêntese bem rápido nessa introdução para falar a respeito de um testemunho sobre a minha vida, e prometo que não irei fadar os irmãos. Durante a minha vida toda, eu tinha total certeza que Deus tinha um propósito sobre a minha vida, e o propósito era que eu seria pregador. Porém, todas as vezes que eu tentava, eu falhava. Todas as vezes que eu tentava, eu fraquejava. E todas as vezes isso foi criando um medo dentro de mim. E esse medo foi criando um medo de me relacionar com Deus. Sim, eu era um cara que tinha a promessa de ser pregador, mas eu tinha medo de se relacionar com Deus. Mas não medo de Deus, eu tinha medo de mim mesmo. E o porquê? Porque eu olhava para o meu passado e eu sabia que, embora eu buscasse fervorosamente segunda, terça e quarta, na minha quinta eu estava fadado ao erro. Porém, Deus falou ao meu coração através de uma música, que é uma música que todo mundo aqui conhece, pelo amor de Deus. E eu vou ler o texto, eu vou ler a parte da música que Deus pessoalmente falou comigo. E a música vai dizer assim: mais perto do monte, mais perto da face, eu me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Essa música nada mais se trata justamente da história do povo de Israel. O povo de Israel, ele não tinha medo de olhar Deus manifestado no rosto de Moisés, mas tinha medo por si próprio de subir no monte e ter um relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que esse povo, ele tinha essa concepção, eles estavam totalmente afastados dos propósitos de Deus para a vida deles. E eu estava vivendo isso. Eu tinha medo e eu ficava satisfeito por ver Deus na vida das pessoas, mas não achava que nunca iria ver Deus na minha vida. Então a primeira palavra de Deus para mim e para a tua vida, para dar um start no teu recomeço, é: não tenha medo do teu passado, esteja se arrastando, esteja caído, mas não saia da presença de Deus, porque corriqueiramente Deus irá te fazer caminhar. Só que a partir dessa introdução, talvez a palavra recomeço para nós ela se encaixe no intuito de batismo, de um novo nascimento, mas a proposta que eu trouxe hoje é um texto um pouco diferente. Tem um pouco de água aí? Um pouco de água? É um pouco diferente. Em Lucas capítulo 5, que é o texto ao qual foi proposto, nós vamos ver uma situação diferente, que é o chamado ministerial de Pedro. E o texto no versículo 2, ele vai dizer que os pescadores, incluindo Pedro, ele estava na praia, estava na beira da praia, lavando as suas redes. E o porquê? Porque ele tinha sido totalmente fracassado na sua missão.
E sendo fracassado na sua missão, ele estava lá lavando as redes, Só que daí chega uma pessoa diferente naquela praia, chega Jesus, juntamente com a multidão, para ensinar a multidão a respeito da palavra. Então Jesus vai lá, pega um dos barcos de Pedro, manda ele afastar um pouco os barcos, e ele senta naquele barco e ele começa a ensinar. E ensinando ali, depois que ele acaba de ensinar, ele vira para Pedro e fala, versículo 4, e quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o fundo e lançai as redes para um arrastão. É interessante que Jesus não está falando com qualquer. Jesus está falando para um cara que é especialista em pescar. Ele ganha a sua vida pescando. Ele sustenta a sua família pescando. Mas, por acaso, que não é o acaso, naquele grande dia, Pedro tinha sido um fracassado. E aos nossos olhos, e se nós estivéssemos no lugar de Pedro, poderíamos até mesmo virar para Jesus e falar, Jesus, não é possível. Eu passei a noite toda pescando, mas não consegui nada. E as minhas esperanças estão tão acabadas que até o Senhor chegar aqui, eu já estava lavando as minhas redes para ir embora. Mas Jesus, ele é interessante, porque é no momento que nós estamos lavando as nossas redes para ir embora, que ele chega na beira da praia. Então Jesus dá uma ordem, vai pescar. Só que Pedro, como eu disse, ele tinha tudo para recusar essa oferta de Jesus. Mas ele decide falar uma coisa. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, mediante a tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se corrompia. Aqui nesse texto eu aprendo 3 princípios sobre o recomeço, sobre o chamado ministerial de Pedro, sobre o recomeço. Aquele dia era o dia para tudo dar errado na vida de Pedro. Ele não tinha conseguido pescar, mas eu separei 3 pontos nesses versículos que vão falar a respeito do recomeço. O primeiro ponto é que ele está pautado em obediência. Repita comigo, obediência. O recomeço está pautado em obediência. Muito embora Pedro tinha pescado a noite toda e não conseguido nada, ele virou para Jesus, mestre, eu não pesquei nada, eu não consegui nada, mas não é pelo meu braço, não é pela minha capacidade, porque eu tenho barco, eu tenho rede, eu tenho conhecimento, mas é mediante a tua palavra, Pai. Então, por obediência à tua palavra, Pai, eu lançarei a rede. Então, a primeira palavra de Deus para a nossa vida, mediante esse texto, é que para um recomeço de Deus, para mim e para a tua vida, merece e deve ter obediência. Não adianta nós querermos recomeçar. Não adianta nós querermos que o Evangelho seja uma via de mão única. Na verdade, o Evangelho é uma via de mão dupla. Quando eu me coloco a dispor da vontade dEle, Ele prosperará sobre a minha vida. O segundo entendimento a respeito de recomeço é o reconhecimento. Lucas capítulo 5, versículo 8, na parte B do versículo, Pedro, depois de estar totalmente calorado com aquela situação, ele vai virar para Jesus e vai falar, e caiu de joelhos diante de Jesus, versículo 8, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Meus irmãos, eu levo isso para a minha vida, e se fosse para dar um conselho para vocês nessa noite, seria esse. E se você fosse esquecer tudo, mas lembrar disso, eu já estou satisfeito. Nunca ache que você é bom o suficiente, porque não se trata do barco, porque não se trata da rede, se trata de Jesus. Então, o segundo passo para o teu recomeço diante de Deus é reconhecer que você é um pobre pecador. O terceiro ponto
e é o último que eu exploro nesse texto, é a renúncia. E é o ponto que me deixa mais lindo nesse texto, que me deixa, sabe, deslumbrado com esse texto, que é justamente no versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo 11. Ao qual, depois de tudo isso, ele vai virar e vai dizer: e levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Você quer um recomeço, meus irmãos? Não é abandonar muito, é abandonar tudo. Tudo que Pedro tinha era um barco, uma rede e o mar. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele disse: eu abandono tudo. Crie em você nessa noite um sentimento de que, se tiver que abandonar tudo, eu queimo os meus barcos. Se tiver que abandonar tudo, eu queimo os meus devaneios, as minhas vontades. Se tiver que abandonar tudo, eu abandonarei. E a partir dali é o start no ministério de Pedro. E Pedro, ele passa por experiências inimagináveis na presença de Deus. A primeira experiência das primeiras que eu separei, é João capítulo 6, versículo 67 ao 68. Pode abrir aí, meus irmãos. João capítulo 6, 67 e 68. E vai dizer o texto: então disse aos 12: querei vós também ir embora? Aí no 68 Pedro vai virar. Então Simão Pedro, olhando para Jesus, respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? O apóstolo Pedro, ele foi bem sucedido, ele viveu experiências extraordinárias. Em João 6, 67 e 68, a multidão toda foi embora, só sobraram os 12. Jesus indagou os 12 dizendo: olha só, esse é o evangelho que eu prego, eu não vou mudar esse evangelho que eu prego, vocês querem ir embora? Se quiserem vão. Aí Pedro vira e fala: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Em Mateus 16, 14 ao 16, Pedro novamente foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer: e eles disseram, alguns dizem que o Senhor é João, o Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus, virando para eles, disse: mas vós, quem dizes que eu sou? E Pedro, movido, creio eu, pelo Espírito Santo de Deus, responde e disse: tu, Senhor, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele é bem sucedido no Evangelho, e ele vive experiências inimagináveis. Em João capítulo 6, ele fala que Jesus tem a palavra de vida eterna. Em Mateus 16, ele fala que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E em Mateus 17, ele vai presenciar o maior ato revelacional de Jesus para com a criatura. Mateus 17, versículo 1 e versículo 2. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, João e Tiago, seu irmão, e os conduziu à parte de um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. O que dizer de Pedro? O que dizer de Pedro? Pedro, ele é bem sucedido no Evangelho. Pedro, ele está vivenciando o ápice revelacional de Deus sobre a terra. Só que eu quero te dizer uma coisa, que nada que você viva nessa terra vai te inibir do dia mal, porque o dia mal, querendo ou não querendo, irá vir. E quer que eu te diga uma verdade, porque eu não quero mentir sobre o teu recomeço? Tu pode começar hoje de novo, e amanhã pode cair.
Mas uma palavra que eu te dou é que o Espírito Santo Consolador continuará contigo. Independente de você estiver se arrastando, caído, jogado, ferido, permaneça na fé do Senhor, porque Ele é aquele que te sustenta. Em Mateus 26, Jesus poderia virar para Pedro e dizer: Pedro, tu é o cara. Pedro, você está vivendo o ápice revelacional. Tu é o melhor apóstolo que eu tenho. Mas Jesus vira para ele, dizendo, Pedro, na verdade, vira para Jesus e diz, porque Jesus estava explicando que teria que ressuscitar, que muitos o abandonariam. Então Pedro vira para Jesus e disse: ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse Jesus: na verdade, eu te digo, Pedro, que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. O apóstolo Pedro, que observa vários atos revelacionais de Cristo. Jesus curou sua sogra. Jesus está com ele. Ele faz parte do grupo seleto dos 12. Mas Jesus vira para ele e diz: tu vai me negar 3 vezes. Só que Pedro, achando que ele é bom o suficiente, vira para Jesus e fala: meu Deus, Jesus, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Meus irmãos, tem uma coisa que eu aprendi por experiência própria no Evangelho. É que nada, o que você fale, vai dizer verdadeiramente aquilo que tu é. Mais vale para Deus uma atitude reta perante Ele, do que palavras de promessas que saem pela tua boca. Se tem mais um conselho que eu pudesse te dar nessa noite, meus irmãos, pare de prometer e cumpra. Pare de falar e faça. Se posicione na presença de Deus, porque Ele tem o melhor para você. E tudo que Jesus disse para Pedro se cumpre. Mateus 26, 69. Pedro não esperou nem sair do mesmo capítulo. No mesmo capítulo mesmo ele nega. 69, parte B do versículo vai falar que chegando uma criada até Pedro, Jesus já estava preso, tá? Jesus já estava preso. E a multidão estava lá afoita com Jesus e Pedro estava lá junto. E chegando uma criada para Pedro, fala assim: tu também estava com Jesus na Galileia? Aí Pedro vira, mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que disse. Depois veio outra criada e disse: este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: e não conheço o homem. Mas depois, outras pessoas disseram para Jesus: certamente tu também és um dele, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Eu gosto de Jesus porque, cara, Jesus é sempre mais incisivo. Sempre mais incisivo. Quanto mais tu não quer, mais ele é incisivo. Quanto mais tu reclama, mais ele vai fazer da forma dele. Na primeira pergunta, a mulher chega assim falando: tu também estava com Jesus da Galileia, né? Aí ele: não. Só que na segunda vez, a mulher não pergunta não. Ela já fala assim: esse indivíduo, ele estava com Jesus de Nazaré. Então já não é mais uma pergunta, é uma certeza. Aí na terceira vez, é mais incisivo ainda, dizendo: certamente tu também és um dele, porque você parece com ele, você fala igual ele. Quanto mais você nega, mais incisivo Jesus é contigo. Pedro no versículo 36, Pedro no versículo 31 ou 35, está confiando na força do seu próprio braço e dizendo: eu não negarei.
Em Mateus 26, de 69 ao 75, Pedro está dizendo, ele está jurando, ele está amaldiçoando e dizendo que nunca conheceu este homem. O aprendizado que eu quero te dizer nessa noite: não confie na força do teu braço. Não há experiência sobrenatural que tu viva com Deus que faça você confiar em si próprio. Mais um conselho que eu te dou nessa noite, meu irmão: confie somente em Deus. Lembra do princípio de um recomeço? Renúncia, reconhecimento. Reconheça que você é um pobre pecador. Eu gosto de apóstolo Paulo porque ele fala: eu poderia me gloriar de tantas coisas, mas se tem uma coisa que eu me glorio, é dos açoites, das prisões, das difamações, da perseguição, porque em tudo eu fui fiel e fiz por amor a Cristo, e é no meu poder, e é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então Pedro, ele confia na força do seu próprio barco. Pedro, ele nega Jesus, e no final vai dizer o texto que ele chorou amargamente. Saindo dali, ele chorou amargamente. Daí vamos chegar em João capítulo 21, abre comigo, João 21, estamos caminhando por fim. Explicar o contexto: Jesus já foi crucificado, já morreu, já ressuscitou, só que não tinha se revelado para Pedro. Aí Pedro tem o quê? Uma brilhante ideia, que ele vai falar em João 21, e ele vai dizer assim: estavam juntos Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael de Caná, versículo 2, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos, versículo 3, e disse-lhe Simão Pedro, com a sua excelente ideia: eu vou pescar. E disseram eles: nós também vamos contigo. Meus irmãos, o Pedro, o grande Pedro, que viu a transfiguração, que falou que Jesus tinha a palavra da vida eterna, que falou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, decidiu voltar atrás, decidiu novamente pescar. Só que o recomeço que Pedro decidiu em João 21 foi o recomeço errado. Só que, gente, eu falo, no momento que você menos espera, Jesus vai te encontrar no mesmo lugar do princípio. Então ele, saindo para pescar, ele pescou a noite toda com o pessoal. Aí volta Pedro, parece até que é uma ironia, todo triste, cabisbaixo, voltando para a beira da praia. Não achou nada para pescar, não pegou um peixe, passou a noite toda. A mesma coisa que aconteceu no começo está acontecendo aqui de novo. E chegando perto da praia, no versículo 5, quem está lá? Jesus, com a fogueirinha, com peixe e com pão lá assando. Aí Pedro está vindo no barco. Aí Jesus pergunta: filhos, vocês têm algum alimento? Aí eles responderam: não. Então faz um negócio aqui, no versículo 6, faz um negócio aqui, volta lá e lança a rede do lado direito do barco. E vai dizer que eles lançaram a rede do lado direito do barco. E depois deles lançarem a rede do lado direito do barco, eles pegaram 143 grandes peixes. Mas aí eles perceberam e começaram a se questionar. E João, como o texto fala, que João, ele é pouco confiante de si mesmo, e o discípulo amado chamado João vira para Pedro e disse: Pedro, eu acho que aquele ali que está na beira do barco, que está lá na praia, é Jesus. E Pedro, sabendo do teu erro, ele fez igual Adão, se cobriu, ele estava todo errado. Aí o texto vai dizer que ele, olha, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Pedro não é inocente, ele sabe o que está fazendo é errado, por isso que ele faz igual Adão,
ele começa a se cobrir. Mas mesmo quando você estiver indo para o caminho errado, Jesus vai estar na beira da praia, com pão e com peixe. E ele vai te encontrar, meus irmãos. Então, eles viram para a beira da praia, versículo 9. Logo que eles vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. O que Jesus está querendo passar para Pedro? O que Jesus está querendo passar para mim? O que Jesus está querendo passar para você? É que nunca se tratou do barco, nunca se tratou do mar, nunca se tratou das redes, sempre se tratou dele. Pedro, ele poderia ter o conhecimento que ele quisesse, mas Jesus está dizendo: Pedro, tudo que tu está buscando aí, tu não vai conseguir, porque sem mim, tu não vai conseguir nada, Pedro. Pedro, ele caiu no mesmo conto do início. Ele está falando e ele chegou aqui nessa noite dizendo: eu não preciso de Jesus, eu não preciso porque eu sou bom, eu não preciso porque eu tenho a força do meu braço. E Jesus está dizendo: Pedro, enquanto você persistir em pescar sem mim, você não frutificará. Mas se você se colocar na minha presença, justo e reto, reconhecendo a tua fraqueza, eu te farei pescadores de homens. E ali Jesus janta com eles. E caminhando para o final, meus irmãos, em João 21, 15 até o 17 vai acontecer a passagem que, ao meu ver, foi quando aconteceu a metanoia de Pedro. Metanoia, para quem não sabe, é a mudança brusca de direção. É como se eu estivesse numa estrada de mão única, eu estivesse me afundando indo para lá, e Jesus me encontrasse na beira da praia e eu dissesse: eu vou fazer o retorno. Aqui eu acho que foi a metanoia de Pedro. João 21, 15. Jesus vai fazer 3 perguntas para Pedro. E não são perguntas diferentes, são a mesma. Ele vira para Pedro e fala: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que este? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. No versículo 17, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Dentro da teologia nós temos 3 tipos de amores. E esse texto ele vai expressar 2 amores. O amor filéu, que bem grosseiramente explicando, é o amor de um amigo com um amigo, o amor de um pai para com filho, de um primo para com primo. E o amor ágape, que é o amor de Deus para com a sua criatura. Então, nesse texto, é como se Jesus estivesse olhando para Pedro e dizendo: Pedro, tu me amas como eu te amo? E Pedro vira para ele e disse: Senhor, eu te filéu. Pedro, tu me ágape, Pedro. E ele responde: Senhor, eu te filéu.
E na terceira vez, ele fala: Pedro, tu me ágape? Pedro, tu me amas como eu te amo, Pedro? E ele responde: tu sabe de todas as coisas. Pedro se encontrou no mesmo cenário. Só que ao invés de Jesus falar para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Eu entendo que aqui é a verdadeira metanoia que sofre na vida de Pedro, porque Pedro foi aquele que virou para Jesus e disse: Jesus, o Senhor é aquele que tem palavra de vida eterna. Mas talvez isso não tenha mudado tanto a vida de Pedro, quanto Jesus olhando em seus olhos e perguntando: tu me amas? Pedro foi aquele que virou para Jesus e disse: Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Mas talvez isso não tenha mudado tanto a vida de Pedro, como Jesus olhando em seus olhos e dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro foi aquele que testemunhou o maior ato revelacional. Ele viu Deus em sua total plenitude. Mas talvez até mesmo isso não tenha sido mais incisivo e mais profundo do que o Cordeiro ressurreto, aquele que morreu por você, mesmo você negando ele, olhando para os seus olhos e dizendo: tu me amas? Se coloque de pé nessa noite. A palavra mártir, do grego, ela significa testemunha. O mártir é uma testemunha que viveu algo tão profundo com Deus. Feche seus olhos. Por favor, feche seus olhos. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para o celular. A pregação não acabou, Deus está aqui ainda e Deus vai falar com você ainda. Mártir é aquela pessoa que teve a testemunha que testemunhou algo tão grande, mas tão profundo, que foi algo tão absurdo, que ele prefere morrer das piores formas que seja, mas ele não abandona a sua fé. O que a minha geração precisa é de um nível de profundidade que preferimos abandonar o pecado, que prefiramos morrer do que abandonar essa fé. E a partir de João 21, que foi quando acontece a metanoia na vida de Pedro, ele está capacitado para verdadeiramente viver o princípio do chamado. E a primeira vez que Jesus chamou Pedro, ele falou: Pedro, você não vai ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E a partir de João capítulo 21, Pedro vai começar o seu chamado verdadeiramente. Ali ele vai recomeçar verdadeiramente. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro vai fazer a sua primeira pregação, depois da descida do Espírito Santo. E o versículo 41 vai dizer: então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Em Atos dos Apóstolos capítulo 4, a outra pregação de Pedro, o texto do versículo 4 vai dizer: muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens que era de quase 5.000. Pedro, ele viveu uma experiência tão sobrenatural, que segundo alguns relatos históricos, no seu leito de morte, após o Império Romano dizer para Pedro: Pedro, tu vai ser crucificado. Dessa vez Pedro não escolheu negar. Dessa vez Pedro virou para eles e disse: me faz um favor, é porque eu vivi algo tão sobrenatural, que eu não me acho digno de ser morto como meu mestre.
me crucifica de cabeça para baixo. Deus está te chamando, meus irmãos, para um recomeço. Mas não é um recomeço de uma vida rasa, de chegar amanhã e você estar caído de novo. Deus está te chamando para a profundidade de viver uma verdade, de viver um evangelho tão profundo dentro de você, que você prefira ser crucificado de cabeça para baixo do que negar esse amor. Nessa noite eu quero fazer 2 convites. E aqui eu encerro a minha oportunidade. De olhos fechados ainda eu te pergunto, se você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Talvez hoje seja o recomeço de Deus para contigo. Meus irmãos, não tenha medo de vir aqui na frente. Não tenha medo de aceitá-lo. Publicamente ele foi açoitado. Publicamente ele foi humilhado. Publicamente ele foi morto. Mas também publicamente ele será exaltado. Então, publicamente nessa noite, se for da tua vontade, vem aqui na frente e aceite Jesus como teu Salvador. A segunda convite que eu faço aqui nessa noite, e eu sou a primeira pessoa que vai vir aqui para frente. Eu estou cansado de uma geração fútil que se vende por qualquer coisa. Gente, eu quero viver uma realidade sobre a minha vida que seja a mesma do que Pedro viveu. Hoje eu digo que eu sou covarde, que se entrasse alguém aqui e botasse uma pistola na minha cabeça, talvez eu negaria. Mas não é possível que eu vou viver 60 anos da minha vida na razoalidade. Hoje é dia de nos aprofundarmos e darmos abertura para Deus, para Ele nos fazer profetas, testemunhas que vivenciaram algo sobrenatural sobre a nossa vida. Se você se encontra como Pedro e quer recomeçar nessa noite, se você está cansado da sua geração caída, se você está cansado do diabo ficar te tentando dia após dia, eu te convido a vir aqui na frente e se derramar nos pés dele. E o presbítero Wilson vai fazer essa oração. Eu sou o primeiro. Se alguém por amor a Deus quiser vir me acompanhar, pode vir comigo.